Olá! Hoje, 1º de outubro, marca oficialmente a abertura do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. O evento foi instituído no ano passado por meio de um decreto presidencial. O objetivo é realizar ao longo deste mês uma série de atividades ligadas ao tema e apresentar projetos e ações desenvolvidos em todo o país que reforcem a importância da ciência, da tecnologia e da inovação. Na última semana de outubro será realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que agora em 2021 chega à edição de número 18. Ao longo do mês, a TV UFOP vai falar sobre o assunto. Nós também vamos mostrar algumas ações desenvolvidas pela Universidade Federal de Ouro Preto na área. E hoje, para abrir o mês, nós vamos falar sobre uma pesquisa realizada em agosto pelo Centro de Estudos Sou Ciência, da Universidade Federal de São Paulo, que apontou um aumento da parcela da população brasileira que valoriza a ciência. Esse cenário se deu diante da pandemia de Covid-19. A pesquisa revelou ainda que a ciência tem hoje altíssima importância para 70% dos entrevistados. Antes da pandemia, esse número estava em 47%. Além disso, aumentou também o número de brasileiros que valorizam o SUS. De 40% da população que atribuíam importância altíssima a ele, o número saltou para 62%. As universidades públicas e os hospitais universitários também aumentaram o índice de reconhecimento, subindo de 42% para 57% a porcentagem da população que atribui altíssima importância a essas instituições. E para falar sobre esse crescimento da importância atribuída ao SUS, à ciência e às universidades públicas durante a pandemia, eu conversei com a especialista em saúde pública Adriana Meirelles. Ela explicou como o SUS está presente na vida de todos os brasileiros, inclusive daqueles que pagam por um plano de saúde. E falou também sobre os mitos em relação às universidades públicas aqui do país. Veja na entrevista. Muito obrigada, professora, por aceitar o convite da TV UFOP. Obrigada a você pelo convite, por lembrar do meu nome, estou à disposição sempre. Professora, a pesquisa do Sou Ciência, Centro de Pesquisas da Unifesp, aponta que a pandemia de Covid-19 fez com que o apoio ao SUS, no que diz respeito aos níveis de importância, crescesse mais de 50% na pandemia, principalmente entre os mais ricos. Quais fatores a senhora atribui a essa valorização? Então, Kellen, realmente, nos últimos anos, as pesquisas vinham apontando para uma não valorização e um não reconhecimento da importância do SUS por parte da população. E muitas pessoas acreditavam que o SUS é um serviço de saúde pobre para os mais pobres. Então, isso era muito comum se ouvir, né? E essa desvalorização pode ser justificada pela falta de conhecimento da maior parte da população, principalmente entre os mais ricos, que se consideram não dependentes do SUS e que se baseia nos noticiários ou nas redes sociais para formar sua opinião sobre o sistema. Geralmente o que sai no noticiário são as experiências ruins relacionadas ao serviço de saúde, aquelas com longas filas de espera para um atendimento especializado ou a superlotação dos hospitais. Mas a gente que estuda mais profundamente o SUS sabe o quanto que é a experiência, né? O quanto que o SUS é uma experiência exitosa no Brasil e a gama enorme de serviços ofertados, prestados, que fazem parte do SUS. E o SUS, ele tem uma grande capilaridade, então ele chega em todos os municípios do Brasil e está no cotidiano de todos nós, independente se o indivíduo tem ou não plano de saúde. Todos nós somos sujeitos desse sistema. Alguns exemplos que a gente pode citar, que às vezes, né, a população não percebe, o tanto que a gente faz, que a gente é usuário do SUS, é o SAMU, que atende todos os chamados de emergência, as campanhas de vacinação que erradicaram diversas doenças do Brasil, o financiamento dos transplantes e da alta complexidade. Então, 95% dos transplantes realizados no Brasil são feitos pelo SUS. A distribuição de medicamentos essenciais pelas farmácias populares,
os medicamentos de alto custo, a distribuição de medicamentos antirretrovirais. Então, o tratamento contra o HIV, né, para pacientes com HIV, é todo feito pelo SUS, os bancos de sangue. E, assim, o que está mais mesmo no nosso dia a dia é a própria vigilância sanitária, que fiscaliza toda a produção de bens e produtos e a comercialização. Então, quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai numa farmácia, num hospital, num laboratório, numa clínica médica, seja público ou seja particular, a gente tem a presença do SUS ali dentro. E aí, eu acho que a pandemia abriu os olhos da população no sentido de que hoje 100% das vacinas para a Covid são aplicadas pelo SUS, né? São compradas e aplicadas pelo SUS. Todos os registros que a gente tem de número de casos e número de óbitos é feito pelo sistema de vigilância epidemiológica do SUS. Então, a gente só sabe qual que é a nossa realidade porque a gente tem um sistema de vigilância epidemiológica por trás. E, assim, o mais interessante que eu acho de mostrar, né, é que, por exemplo, os leitos de UTI para atendimento dos casos graves de Covid são regulados pelo SUS. Então, independente se você tem ou não plano de saúde, em um momento de estrangulamento do sistema, onde não tem leito para todo mundo, a fila é única. Então, independente se você tem plano de saúde ou não, você vai ficar naquela fila e vai aguardar. Então, o SUS, durante a pandemia, né, se mostrou aí presente diariamente nas casas e na vida dos brasileiros, independente da renda. Essa mesma pesquisa apresentou também um aumento na valorização da ciência, cuja importância era vista como altíssima por 47% dos entrevistados antes da pandemia, e agora esse número aumentou para 70%. Aqui no Brasil e também em outros países, como os Estados Unidos, já existia uma realidade em que o negacionismo científico estava ganhando cada vez mais força antes da pandemia. Mesmo com esse aumento na valorização da ciência aqui no país, por que o negacionismo parece ganhar cada vez mais adeptos? Ou isso tudo é só barulho mesmo? Primeiro, acho que é importante a gente definir o que é o negacionismo, né? Então, o negacionismo é a escolha de negar a realidade como uma forma de escapar de uma verdade desconfortável. Trata-se da recusa em aceitar uma realidade empiricamente verificável, e dentro da ciência, mais especificamente, ele é definido como a rejeição de conceitos básicos e apoiados por consenso científico, em favor de ideias controversas e mais radicais. Particularmente, no que se refere à pandemia, esse negacionismo ele se traduz na aceitação de intervenções sem validação científica, como uma divulgação ou uma exaltação de uma terapêutica de eficácia que ainda não foi comprovada, ou mesmo quando comprovada, que apresenta efeitos colaterais sérios, né? Ou, no nosso caso especificamente, a defesa de uma estratégia de intervenção que contraria a posição de um órgão internacional, como foi a Organização Mundial de Saúde. E, mais recentemente, o próprio negacionismo à vacina. Esses processos de negacionismo, eles apresentam algumas características em comum, sabe? Observadas ao longo dos últimos anos, em algumas discussões públicas. A primeira é que a gente identifica conspirações por trás desse processo. Muitas vezes eles usam falsos especialistas, então você tem pessoas que eles consideram como se fossem especialistas e de referência, defendendo aquele argumento, né? E a seletividade. Eles escolhem artigos científicos isolados que contrariam todo o restante da ciência, todo o consenso da ciência, e utilizam esse material como uma prova daquilo que eles defendem, né? E realmente, esse negacionismo, ele vem aumentando nos últimos anos, nos últimos meses, né? No Brasil, acho que nos últimos anos. Ele estava mais restrito anteriormente a grupos articulados em torno de interesses religiosos ou econômicos e também os adeptos às teorias da conspiração. Mais recentemente, o negacionismo científico ele tem ganhado adeptos por intermédio, principalmente das redes sociais. E, professora, como que esse movimento de ir em direção contrária à ciência pode prejudicar a sociedade como um todo? Negar a ciência, principalmente durante uma crise sanitária igual a gente está vivendo, né, prejudica com certeza toda uma comunidade, toda a sociedade.
E o Brasil, ele é prova disso, né? A gente teve um dos piores enfrentamentos da pandemia no mundo, então os dados mostram que tanto a morbidade quanto a mortalidade, ou seja, tanto o número de casos quanto o número de óbitos por Covid foi muito elevado. E um resultado disso é a própria desinformação e o negacionismo mesmo. Quando a gente nega a ciência, quando a gente nega a importância de medidas não farmacológicas, né, como o uso de máscara ou distanciamento social, quando a gente nega a importância das vacinas, ou a gente se apoia num tratamento que não tem eficácia comprovada, a gente está remando contra a solução do problema. Ao falar em ciência, a gente também não pode deixar de falar das universidades públicas, que é onde grande parte da ciência do país é desenvolvida. A pesquisa do Sou Ciência também apontou que as universidades públicas e os hospitais universitários ganharam maior reconhecimento no período da pandemia, já que houve um aumento da parcela de pessoas que consideram a importância dessas instituições altíssima, de 42% para 59%. Eu gostaria que a senhora falasse do porquê ainda haver tanta gente contrária à universidade pública. A senhora acredita que no Brasil as pessoas conhecem pouco sobre o que é feito dentro das universidades públicas? Sim, acredito. Eu acho que são dois motivos, né? Primeiro, isso, que as pessoas conhecem pouco, e segundo, que ainda existem alguns mitos em torno da universidade. Então, a maioria dos brasileiros nunca entrou em uma universidade pública e muitos acham que não são beneficiados pelos produtos da universidade. E mesmo quando tem algum familiar que frequenta a universidade pública, pouco se traz para dentro das famílias sobre como é a estrutura das universidades, o que se faz ali, como que a universidade está presente no cotidiano das pessoas. E aí é importante esclarecer de imediato que as universidades públicas são as grandes produtoras de ciência e tecnologia no Brasil. Mais de 90% da produção científica nacional vem das universidades públicas, feitas por professores, pesquisadores e alunos da pós-graduação. As universidades públicas prestam uma série de serviços importantes à sociedade, para além da ciência também. Por exemplo, por meio de hospitais universitários, serviços prestados à comunidade local, capacitações, museus administrados pela universidade, orquestras, teatros, que são consideradas atividades de extensão. E em relação a esses mitos que eu falei inicialmente, a gente precisa também, quando tem oportunidade, esclarecer, que são mitos, né? Um deles é que a universidade pública é só para os mais ricos. A gente percebe, nas últimas pesquisas feitas com o perfil dos estudantes nas universidades federais, que de cada 3 alunos das universidades federais, 2 vêm de escola pública. A renda média das famílias de onde eles vêm é de um salário, de um salário mínimo e meio, né, de 1,5 salário. E esse cenário, ele foi se modificando ao longo dos anos com a lei das cotas, com as políticas de inclusão social, que mudaram o perfil da universidade pública no Brasil. Claro que a gente ainda precisa aumentar a representatividade de alguns setores da sociedade, né? Principalmente aquelas pessoas, aqueles estudantes que não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade. Esses estudantes ainda têm muita dificuldade de entrar na universidade, mas a gente não pode desconsiderar que a política de cotas melhorou, né, e que proporcionou essa entrada. Outro mito que é muito comum também é que a universidade ela não gera resultados práticos, né? As pesquisas da universidade não geram esses resultados aplicados no cotidiano do indivíduo. Mas também é um mito, né? A pesquisa universitária ela gera resultados práticos de grande relevância econômica e social, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento de novas tecnologias, para a formação de recursos humanos qualificados. Então, saúde pública, medicina, engenharia, indústria química, todos se beneficiam da pesquisa acadêmica, né? E a pandemia trouxe isso para mais próximo da realidade das pessoas.